Como fazer o dimensionamento de lajes alveolares protendidas? Eu sou o engenheiro Matheus, especialista em estruturas de concreto pré-fabricado, e nesse vídeo eu vou apresentar um tutorial de utilização da planilha de lajes alveolares protendidas. Para fazer o exemplo de dimensionamento, vamos considerar esse pavimento tipo com lajes de comprimento total de 9,70 m. Essas lajes são lajes com altura total de 30 centímetros, sendo que a laje pré-fabricada possui 25 centímetros de altura e sobre essa laje será executado um capeamento em loco de mais 5 centímetros de espessura. A sobrecarga total de utilização aqui no pavimento é de 800 kg, sendo que são 700 kg de carga acidental e 100 kg de carga permanente, devido a revestimento. A nossa laje, então, ela é uma laje alveolar, ela possui uma altura pré-fabricada de 25 centímetros. A largura da mesa superior da laje é 121,2, a largura total da laje é 124,5 centímetros. Essa laje ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alvéolos. A altura dos alvéolos é de 19 centímetros e a largura dos alvéolos é de 12,5 centímetros. As nervuras internas possuem 3,75 centímetros e as duas nervuras externas possuem 4,25 centímetros cada uma. A mesa superior da laje possui uma espessura de 3 centímetros e a mesa inferior também possui uma espessura de 3 centímetros. A laje ela, tem capacidade para posicionamento máximo de 8 cordoalhas, sendo uma cordoalha por nervura. Então, a disposição de cabos vai ser sempre, para este caso, vai ser sempre cordoalhas de número par. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós podemos trabalhar com 6 cordoalhas nessa laje, 4 cordoalhas ou 8 cordoalhas. Lembrando sempre que é preciso respeitar a distância máxima entre cordoalhas pela norma. Seria 40 centímetros ou 2 vezes a altura da laje. Então, no caso, se a gente utilizar aqui apenas 4 cordoalhas, nós estaríamos respeitando essas limitações. Conforme eu falei, a laje ela vai ter uma capa de concreto moldado em loco executada sobre ela. Essa capa vai ter espessura de 5 centímetros. E a largura total de contribuição dessa capa sobre a laje é de 125 centímetros. Então, cada laje vai ter uma largura total então, de 125 centímetros. O primeiro passo para a gente poder utilizar a planilha é fazer o levantamento das propriedades geométricas da laje pré-fabricada. Por quê? Porque é em função das propriedades geométricas que a gente faz as verificações das tensões para a determinação da armadura de proteção no estado limite de serviço. Tá? Então, para fazer o levantamento das propriedades geométricas da laje, nós vamos precisar fazer alguns pequenos ajustes aqui na seção para poder calcular essas propriedades aqui no AutoCAD. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa seção ela ser definida por uma linha poligonal única. Então, vamos fazer aqui alguns pequenos recortes aqui na laje. Eu vou fazer aqui um recorte de 0,05 centímetros em cada alvéolo. Então, aqui em cada um dos alvéolos, vamos fazer um recorte neles e depois a gente vai fazer a união dessas linhas, deixando a laje definida por uma poligonal única. Dessa forma, vai ser possível fazer o levantamento das propriedades geométricas de forma bem prática aqui no AutoCAD mesmo. A gente não vai precisar utilizar o cálculo manual ou de planilha para poder fazer o levantamento dessas propriedades. Quais são as propriedades? O momento de inércia, a área de seção, o centro de gravidade e os módulos resistentes superior e inferior da laje. Após separar aqui todos os alvéolos, fazer esse recorte aqui neles, nós vamos pegar
essa laje e vamos usar o comando join para unir e deixar um elemento único. Então agora a laje está definida por uma poligonal única. Após fazer isso, a gente seleciona a laje e aplica o comando region. Escrevemos region e selecionamos a laje. Então, essa laje ela foi transformada numa região. Agora a gente vai posicionar o centro 00, né, a origem das coordenadas aqui do AutoCAD, na face inferior da laje. Para isso, a gente usa o comando UCS. E posiciona aqui, então, na face inferior da laje, a UCS, a origem das coordenadas. Agora, a gente pode utilizar o comando MASSPROP, MASSPROP. E selecionamos, então, a laje. Aqui a gente vai ter os dados de área da seção, perímetro total. A gente vai ter aqui a posição do centroide da laje, tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y. Os momentos de inércia em relação à origem. E aqui os momentos de inércia em relação ao centroide do elemento, tá? Agora, com essas informações, a gente pode lançar na planilha de lajes alveolares. Só tem uma coisa que eu sempre procuro fazer, é posicionar agora a origem das coordenadas da laje exatamente no centro de gravidade dela. Então aqui, com o comando MASSPROP, a gente sabe que o centro de gravidade em relação ao eixo Y é 12.7298. Então eu vou fazer uma linha aqui com 12.7298. E vou posicionar a UCS, a origem das coordenadas, exatamente aqui sobre essa linha. Pronto. Agora, novamente com o comando MASSPROP, nós vamos ter aqui todas as informações que a gente precisa para poder dimensionar nossa laje. Voltando aqui para a planilha. Aqui na planilha nós temos a aba de memorial, que é onde todos os cálculos e entrada de dados serão feitos, e nós temos aqui as propriedades das lajes. Então aqui em propriedades é onde nós vamos informar as características geométricas da nossa laje. Aqui eu já tenho diversas seções lançadas, eu vou apagar aqui essa última seção aqui. E vou informar aqui os dados da nossa laje. Então essa laje eu vou chamar ela de LA 25. A altura dela é de 25 centímetros. A área, nós vamos precisar pegar lá no AutoCAD. A área é de 1511,33 centímetros quadrados. 1511,33 centímetros quadrados. Distância do centroide até a fibra inferior. A distância do centroide, então, é 12,7298. 12,7298. Momento de inércia em relação ao eixo X. Então, aqui o momento de inércia em relação ao eixo X. Como a nossa origem das coordenadas está exatamente coincidindo com o centro de gravidade da laje, a gente pode pegar aqui o momento de inércia em relação ao eixo X de 120.127,81. 120.127,81 centímetros elevado à quarta potência.
Espessura da mesa superior, 3 centímetros. Espessura da mesa inferior também é 3 centímetros. Largura da nervura externa. Então, aqui. Deixa eu voltar aqui, então, para a planilha. Não estava aparecendo. Eu estou lançando os dados aqui na última linha da planilha. O nome da laje, a altura da laje, a área, distância do centro de gravidade da fibra inferior, momento de inércia, espessura da mesa superior, espessura da mesa inferior. Agora aqui a largura da nervura externa. Então aqui a largura das nervuras externas é 4,25 e das nervuras internas 3,75. A largura da mesa superior. A largura da mesa superior é 121,2. Largura entre nervuras externas. Largura aqui, então, entre as nervuras externas, 118,5. Largura total da laje, 124,5. Número de alvéolos são 7 alvéolos. A largura de um alvéolo é de 12,5 centímetros. O perímetro do alvéolo de um alvéolo. Vou selecionar o alvéolo e vou aplicar o comando LI. Perímetro de 54,16. A área do alvéolo. Também vamos selecionar o alvéolo e aplicar o comando LI. 211,91. Perímetro externo da laje. Eu vou selecionar aqui então a laje. Também vou aplicar o comando LI. O perímetro externo é 297,74. Perímetro da chaveta. Então, é esse perímetro delimitado por essa região aqui. Chaveta. Então, esse perímetro aqui possui 24,44 centímetros. E a área da chaveta. Então, a área da chaveta a gente precisa posicionar uma laje lado a lado da outra. Então, aqui posicionei uma laje lado a lado da outra e vou pegar essa área aqui, total de uma chaveta. (126,98). Então, aqui estão lançados os dados da nossa laje alveolar. Mais aqui para a direita, tem as propriedades das nervuras internas, as propriedades das nervuras externas. E aqui tem outras informações para verificação do cisalhamento. Eu não vou lançar isso aqui agora. Quando chegar nessas etapas, a gente volta para cá para poder fazer o lançamento dessas informações. Tá? Definido, então, as propriedades da nossa laje, nós vamos aqui para a aba Memorial. Aqui na aba Memorial, nós temos um resumo com as principais informações aqui de dimensionamento. Aqui são as informações em relação
a armadura ativa, sendo a área necessária para respeitar o estado limite de serviço, a área de proteção necessária para respeitar o estado limite último, a área adotada, a área de aço adotada, o momento de cálculo atuante e o momento resistente da nossa laje. Aqui nós temos as informações em relação ao cortante, o cortante atuante e o cortante resistente. Aqui é o cortante que leva em consideração a interação entre força de cisalhamento e flexão. E aqui tem uma segunda verificação de força cortante, que analisa a seção crítica da laje para o cortante a tração direta, né, sem a interação de flexão. E aqui, na última etapa, são as deformações, contra a flecha inicial, contra a flecha de montagem e a flecha final. Então são aqui apenas um resumo aqui para ficar mais fácil da gente dimensionar essa laje sem precisar ficar rolando a planilha para cima e para baixo, achar essas informações, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, tipo da laje, nós vamos selecionar a nossa laje, que é a nossa LA25. O vão, que é o comprimento total da laje, é 9,69 metros, conforme o que está aqui no nosso modelo do AutoCAD. 9,69 metros, ou 969 centímetros. LA é o comprimento mínimo de apoio da laje. Então, aqui é quanto que a laje se apoia sobre a viga. Eu vou deixar aqui 14 centímetros. C é a espessura da capa, então 5 centímetros. Aqui nós temos a contraflecha no momento de montagem, que é uma informação que ela já puxa automática da planilha. E essa informação é utilizada para calcular o peso médio do capeamento. Aqui a largura total da laje com a seção composta, então aqui seria a largura da mesa superior da laje após ela ser capeada, que é 125 centímetros nesse caso. Nós temos a opção aqui de considerar a seção composta ou não, ou seja, nós podemos considerar a nossa laje apenas como a seção pré-fabricada resistente, apenas essa seção aqui, ou podemos considerar a laje como a seção composta, onde entra nessa conta também a capa executada sobre a nossa laje. Então, nós vamos considerar a seção composta, lembrando que mais para frente é preciso fazer uma verificação da interface de cisalhamento ali entre a capa da laje e a laje pré-fabricada. Então, a tensão de cisalhamento atuante precisa ser inferior à tensão resistente, para que a gente possa considerar a capa como fazendo parte da seção. Seção ideal. Aqui em seção ideal a gente pode escolher se a gente quer ou não quer fazer a consideração das armaduras nas propriedades da seção. Então, se a gente fizer a consideração das armaduras, a nossa inércia, o nosso momento de inércia da laje, ela vai ficar um pouco maior. Então, a gente pode escolher trabalhar com a seção bruta de concreto ou com a seção homogeneizada com as armaduras. Aqui eu vou deixar nesse primeiro momento selecionado não. Eu só vou considerar a seção bruta de concreto. Aqui o tipo de desproteção, se é gradual ou não gradual. Vamos trabalhar com desproteção gradual. Então, isso aqui depende de cada fábrica, como é o método de aplicação da proteção, né, nas peças. E aqui o tipo de alvéolo. Então, o nosso alvéolo ele é um alvéolo não circular. Dados do ambiente. Nós temos aqui a nossa laje ela vai estar numa classe de agressividade ambiental 1 ou 2. Isso aqui influencia nas verificações das seções, das tensões. Quanto maior a classe de agressividade, maior é a limitação das tensões de tração na nossa laje. Então aqui estou considerando uma classe de agressividade ambiental 1 ou 2, e a nossa laje ela não está sujeita a ataques de cloretos. A pista de proteção ela vai ter 150 metros de comprimento de ancoragem até ancoragem, acomodação das cunhas de 6 milímetros, umidade relativa média do ar 70% e a temperatura média de 20 graus. Isso aqui são informações para o cálculo das perdas de proteção.
Aqui nós temos as informações de etapas de carregamento, então, com quantos dias cada carregamento entra em atuação. Então, aqui nós temos a proteção, o peso próprio, a capa, a alvenaria, cargas permanentes e cargas variáveis. Aqui eu estou considerando uma variação de 15 em 15 dias. A gente sabe que isso aqui é muito difícil de acertar, né? Depende muito da execução da obra, de como está sendo a produção, né? Muitas vezes as lajes ficam em estoque muito mais do que 15 dias, né? Isso aqui é apenas uma estimativa para poder calcular as perdas de proteção e para poder fazer as estimativas de deformações, né, iniciais e de etapas de montagem. Aqui nós temos as seções resistentes em cada etapa. Então, até a execução do capeamento, a seção que está resistindo aos carregamentos é apenas a laje pré-fabricada. Após a cura da capa, a laje funciona então com a seção composta. Coeficientes de ponderação e outros coeficientes. Então, aqui nós temos os coeficientes de ponderação de esforços e de minoração das resistências. Beta A é o coeficiente de amplificação dinâmica para as etapas de saque e içamento. Psi1 e Psi2, então, são os coeficientes que dependem do tipo de utilização da nossa obra. Esses coeficientes estão lá na NBR 6118 e na NBR 8681. Então, para a nossa laje aqui em questão, vamos considerar Psi1 e Psi2 de 0,6 e 0,4, que seriam locais em que há predominância de equipamentos ou cargas por longos períodos de tempo. Beta X limite para consideração de armadura dupla. Então, aqui é a relação linha neutra por altura útil. Limite pela NMR 6118. Ela limita até 0,45 e se o nosso beta X for maior que isso, a gente precisaria utilizar a armadura dupla. Muito difícil isso acontecer. E coeficiente de não linearidade física é o coeficiente utilizado para reduzir a rigidez da nossa laje caso ela atinja o momento de fissuração. Então, se o momento de fissuração for atingido, então aqui qual que é o coeficiente de não linearidade física que a gente vai considerar para reduzir a inércia da nossa peça para calcular as deformações. Aqui eu estou considerando que um coeficiente de não linearidade física de 0,8. Caso a laje atinja o momento de fissuração, nós vamos reduzir em 20% a rigidez dela e calcular as deformações com 20% a menos de rigidez. Propriedades do concreto. Então aqui a nossa laje vai ser formada por qual concreto? Aqui eu vou utilizar um concreto de 40 MPa. E vou dizer aqui pela planilha que a laje ela vai ter a proteção entrando em atuação quando o concreto estiver 21 MPa, que é o valor mínimo permitido pela norma. O cimento utilizado no concreto é do CP5, o tipo de agregado é granito, slump aqui de 4 cm. Eu estou considerando então que a nossa laje ela é um concreto com muito pouca água. É aquele concreto para laje alveolar, para as moldadeiras e para as extrusoras, onde é um concreto bem que parece uma farofa, né? Um concreto bem seco. Peso específico de 2.500. Aqui estão todos os cálculos das propriedades do concreto, módulo de elasticidade, resistência à tração, etc. Aqui temos as propriedades do concreto da capa. Então aqui vamos considerar uma capa com FCK de 30 MPa, cimento tipo CP1 ou CP2, o agregado graúdo granito, o slump de 12 e peso específico de 2.500. As propriedades desse concreto são calculadas automaticamente. Aqui nós temos as informações das armaduras ativas, né? A armadura ativa inferior e a armadura ativa superior. Então nós estamos utilizando aqui aço CP190RB, com módulo de elasticidade de 200.000 MPa, tanto para as armaduras ativas superiores como inferiores. E aqui a armadura passiva, que seria a tela, né? A tela utilizada na capa. Cargas por metro quadrado sobre a laje. Então aqui o peso próprio ele é adotado em função da área da seção transversal. A gente pode também adotar aqui um peso próprio diferente, né? A carga G2 é a carga de capeamento, também é calculado automaticamente, mas a gente pode lançar aqui um G2 de capeamento diferente do calculado pela planilha.
Eu vou deixar aqui o que a planilha calculou automaticamente. Cargas G3, carga devido à alvenaria, nós não temos nesse caso. Aqui, então, em G4 são as cargas devido ao revestimento, que são 100 kg por metro quadrado. G5, outras cargas permanentes adicionais. E aqui em sobrecarga Q1, são 700 kg por metro quadrado que estão lá no modelo do AutoCAD. Sobrecarga Q2 é caso tivesse uma outra carga acidental atuando também sobre a nossa laje. Isso aqui é muito útil para o caso em que nós temos, por exemplo, câmaras de estocagem, onde existem porta-pallets sobre as lajes e também existe a circulação de empilhadeiras. São duas cargas acidentais distintas. Então a gente pode lançar aqui as cargas de cada uma dessas duas situações, né, para os porta-pallets e para as empilhadeiras, que a planilha vai fazer as combinações de ações para fazer as verificações das tensões, né, no estado limite de serviço. Então, já definidas as cargas por metro quadrado, temos aqui as cargas por metro, então, finais na nossa laje, os momentos fletores. Aqui nós temos a possibilidade de considerar as lajes com continuidade, né? Então, a princípio, nós vamos considerar a nossa laje aqui como sendo biapoiada, tanto para as etapas antes do capeamento, como para as etapas dela com seção composta. Mas, caso a gente deseje, nós podemos fazer aqui o engastamento de uma das extremidades ou das duas extremidades. Então, aqui podemos engastar um dos lados. Travou de novo. Temos aqui, então, a possibilidade de engastar um dos lados e definir um coeficiente de engastamento. Então, se a gente definir aqui o coeficiente 1, vai considerar 100% do engastamento perfeito. E podemos também engastar o outro lado, aqui também definindo um coeficiente de engastamento. A gente pode definir coeficientes de engastamento que vão de 0 a 1, onde 0 é 100% articulado e 1 é 100% engastado. Se a gente adotar aqui 0,5, vai ser considerado pela planilha 50% do momento de engastamento perfeito nas extremidades, e essa diferença de momento ela é redistribuída para o positivo da laje. Mas aqui nesse nosso exemplo, vamos considerar apenas a laje como sendo rotulada, né, ou articulada nas duas extremidades. Aqui as propriedades da seção em cada uma das etapas, a planilha calcula automaticamente. As propriedades da seção composta, né, pois as propriedades da seção pré-fabricada nós já informamos. E aqui então tem a parte de estimativa das armaduras de proteção, da armadura de proteção necessária para respeitar o estado limite de serviço. A planilha calcula automaticamente aqui as perdas de proteção, né? Nesse caso está dando 14,71% de perda de proteção. E aqui para a classe de agressividade 1 ou 2, é necessário 4,66 centímetros quadrados, que está destacado aqui. Agora a gente vai então definir as nossas armaduras. Aqui está já pré-definida uma armadura de 9,5 milímetros, 6 cordoalhas, o que resulta em 3,29. Porém, a planilha está pedindo 4,66. Vamos adotar aqui uma armadura então maior. A gente pode adotar, por exemplo, 8 cordoalhas de 9,5. Também não foi suficiente. Veja que aqui, para estado limite de serviço, precisa 4,96, que é o que nós estamos verificando aqui. A planilha também informa aqui para estado limite último, quanto que é necessário, 6,39. Então vamos vir aqui e alterar para cordoalhas de 12,7 milímetros. Para cordoalhas de 12,7, vamos adotar aqui 6 cordoalhas. 6 cordoalhas dá 5,92 centímetros quadrados.
tende para estado limite de serviço. Então, com 6 cordoalhas e 12.7, as tensões nas fibras inferiores e superiores da laje estão respeitando a norma, porém, não estamos atendendo o estado limite último. Vamos adotar, então, aqui 8 cordoalhas de 12.7. Então, para 8 cordoalhas de 12.7, o estado limite aqui de serviço, o estado limite último, está sendo atendido. Nós estamos adotando aqui 7,9 centímetros quadrados de área de aço total, sendo que o necessário é 6,74. O momento fletor de cálculo atuante é 26.201, aqui é quilonewton metro, quilonewton centímetro. E o momento resistente está em 30.697 kN/cm. Aqui nós também temos um resumo da força cortante, que está atendendo, mas nós vamos descer mais um pouquinho para as verificações de força cortante mais adiante. Porém, aqui em deformações, vejam que as deformações não estão sendo atendidas. Nós temos uma deformação inicial de menos 2,95 centímetros, ou seja, tem uma contraflecha inicial nessa laje de 2,95 centímetros. No momento de montagem dessa laje, considerando que ela vai ficar 15 dias em estoque, está dando 7,75 centímetros de contraflecha. E a deformação final, lá após a laje montada, com a capa solidarizada, e lá no final da vida útil, está dando também uma contraflecha de menos 5,56 centímetros. De que forma a gente resolve isso? Ou adotando um FCK maior, um FCJ maior, utilizando cordoalha superior para equilibrar essas deformações, ou também reduzindo a nossa força de proteção. Então, aqui, para reduzir a força de proteção, a gente tem que aplicar menos força nas cordoalhas, já que a gente não pode diminuir o número de cordoalhas para 6, por exemplo, porque senão não atende estado limite útil. Aqui, facilmente, a gente pode lançar a armadura superior. Tá? Então, aqui a armadura superior eu vou adotar, por exemplo, 2 cordoalhas de 9,5. Continua não atendendo. 4 cordoalhas de 9,5. Continua aqui não atendendo. Então, além de adotar 4 cordoalhas de 9,5, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui o FCJ da aplicação da proteção. Como o que não está passando aqui é a contraflecha inicial e a contraflecha na montagem, eu vou fazer o seguinte: vou especificar um FCJ em vez de 21 MPa, vou especificar um FCJ de 25. Também não resolveu. Um FCJ de 28 MPa. Também não resolveu. O que me leva, então, numa outra opção, que é reduzir a força de proteção nas nossas cordoalhas. Aqui, está sendo aplicado nas cordoalhas inferiores 146,3 kN por centímetro quadrado de tensão. Essa aqui é a tensão máxima permitida pela norma, que é 0,77 FPTK. Isso aqui já está atualizado conforme a NBR 6118. E eu estou considerando 100% dessa tensão, que nos dá 14,4 kN, 144 kN ou 14,4 toneladas de força de proteção nas cordoalhas de 12,7. Eu vou reduzir isso aqui para 80%. Opa! Com 80% nas cordoalhas inferiores e 100% nas cordoalhas superiores, atendendo. Aqui nós vamos reduzir também as cordoalhas superiores para 80%. Eu não recomendo utilizar uma força de proteção muito alta nas cordoalhas superiores porque elas não são muito eficientes. Muitas vezes elas acabam escorregando devido à má compactação ou má execução em fábrica. Então aqui eu recomendo utilizar no máximo 50% da força de proteção máxima permitida pela norma para a cordoalha superior. Então vamos ver aqui, com esses dados, continua aqui não atendendo a deformação inicial. A deformação inicial especificada pela norma é o vão dividido por 1000, ou seja, para uma laje de 9,70 m seria 0,97 centímetros. Qual que é a minha outra opção aqui? Vamos aumentar o FCK. Aumentar o FCK da laje para 50 MPa.
o que vai nos possibilitar também utilizar um FCJ maior. Vou colocar aqui um FCJ de 35 MPa. Também não resolveu. Após a última revisão aí da norma de lajes alveolares, a contraflecha inicial na norma de 2011 era L sobre 500, agora passou a ser L sobre 1000, então é muito difícil de atender essa verificação. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Vamos reduzir um pouco mais a força de proteção. Vou utilizar aqui 75%. E vou aumentar um pouco a força de proteção das cordoalhas superiores. Pronto. Então, utilizando 10,8 toneladas de força de proteção nas cordoalhas inferiores, e utilizando 4,8 nas cordoalhas superiores, sendo 4 cordoalhas superiores de 9,5 e 8 cordoalhas inferiores de 12,7, nossa laje está passando aqui nas deformações também. Então, descendo um pouco mais, aqui nós temos os cálculos dos comprimentos de transferência de proteção, comprimentos de regularização, verificação do escorregamento das cordoalhas. E aqui nós partimos então para a verificação da tensão de fendilhamentos nas nervuras. Então aqui, para poder fazer esse cálculo, a gente vai precisar informar para a planilha as propriedades das nervuras. Vamos voltar então para o nosso arquivo do AutoCAD. E aqui a gente precisa então levantar as características geométricas das nervuras. Vamos separar aqui uma laje. Eu vou fazer aqui apenas o levantamento das nervuras internas. O procedimento para as nervuras externas é o mesmo. Tá? A gente separa aqui a nossa laje. Deixando apenas uma nervura interna, que vai de centro a centro de alvéolo. Vamos selecionar aqui a nossa nervura. Vamos aplicar o comando Join para juntar tudo numa poligonal única. Vamos posicionar o CS do AutoCAD aqui na parte inferior. Vamos utilizar o comando Region e selecionar a nossa nervura. E agora, então, podemos utilizar o comando MassProp para verificar as propriedades. Então, aqui nós temos a área da nervura 194,33. Vamos voltar lá para a nossa planilha. Nas propriedades. Aqui nas nervuras internas, vamos lançar aqui a área. A área de quanto que eu falei? 194,33. Centro de gravidade em relação à fibra inferior. Temos aqui um centro de gravidade de 12,81. E para o momento de inércia da nervura, eu vou posicionar o CS aqui a 12,81 de altura, exatamente no centro de gravidade da laje. E vou utilizar o comando MassProp novamente. E aqui nós temos então um momento de inércia de 15.770,57. Pronto, voltamos aqui para o memorial. E vamos aqui então fazer apenas a verificação da nossa nervura interna. NIF é o número de cordoalhas inferiores na nossa nervura. Uma cordoalha na nervura interna. A gente está utilizando aqui 4 cordoalhas superiores. Ou seja,
nossa laje ela está mais ou menos com essa disposição de cordoalhas. Vai ter nervuras que existem em cordoalhas inferiores e superiores, e vai ter nervuras que só existem em cordoalhas inferiores. Então, a pior situação aqui para o fendilhamento seria a situação de apenas existir cordoalha inferior na nervura. Então, aqui, nós temos as 4 cordoalhas superiores. Onde a nervura com cordoalha superior possui cordoalha inferior e superior, e tem algumas nervuras aqui apenas com cordoalha inferior. Essa é a pior situação, apenas nervuras com cordoalha inferior. Voltando aqui para a planilha, nós vamos informar aqui que existe uma cordoalha na nervura inferior e na parte superior não existe cordoalha. Aqui C é o centro de gravidade médio das cordoalhas. Então, como só existe cordoalha inferior, é apenas 3 centímetros, que é a distância do centro de gravidade da cordoalha inferior até a fibra inferior. Se existisse cordoalha superior, a gente teria que fazer o cálculo ponderado aí desse centro de gravidade, né? Esse centro de gravidade médio das cordoalhas. Então, após informar esses dados, a planilha faz a verificação automática aqui. A tensão de fendilhamento atuante, 0,202 kN por centímetro quadrado, e a tensão de fendilhamento limite é 0,225. Então, aqui está ok, né? Nós temos ainda 11% de margem, sobrando de resistência ao fendilhamento. Para as nervuras externas, o procedimento é o mesmo, só teria que levantar as propriedades da nervura externa, mas não vou fazer isso agora. Aqui, então, nós temos as verificações de limites de tensões no ato de proteção, tá? Ao longo de todo o comprimento da nossa laje. Então, aqui, a gente pode, dependendo da forma de produção da nossa laje, caso não estejam passando as tensões aqui no ato de proteção, na fibra superior, a gente pode trabalhar com o isolamento de alguns cabos, caso o problema de não estar passando as tensões seja no início da laje. Porém, aqui nós podemos observar que no ato de proteção, todas as tensões, tanto da fibra inferior, que é essa linha em azul, como da fibra superior, estão dentro dos limites. Quais são os limites? O limite superior aqui é o limite de tração, delimitado por essa linha vermelha. O limite inferior é aqui essa linha amarela, que é o limite de compressão. Se está abaixo da linha vermelha e acima da linha amarela, está dentro dos limites. Então, aqui as tensões no ato de proteção estão respeitando os limites. E aqui as tensões no saque da forma estão aqui nesse diagrama. A gente pode aqui definir qual que é a posição do içamento em relação ao início da nossa laje, né? Então, a gente pode definir aqui, por exemplo, o içamento a 1 metro de distância da face do início da laje. Então, com 1 metro de distância, podemos observar que todas as tensões também estão dentro dos limites. Se a gente baixar isso aqui para 50 centímetros, continua dentro dos limites, né? Acaba melhorando. Isso aqui está respeitando assim, facilmente os limites porque a gente está utilizando cordoalha superior. Se a gente vir aqui e deletar a cordoalha superior da nossa laje, vamos deletar as 4 cordoalhas superiores. Olha só, aqui no ato de proteção já está muito próximo do limite. E aqui no saque da forma já ultrapassou o limite. Então aqui a gente teria que especificar um ponto de içamento mais perto da borda. E a gente não consegue trabalhar com o ponto de içamento tão perto da borda. Então vai ter situações aí que a gente vai ter que considerar, por exemplo, 50 centímetros de distância. Não vai resolver? Qual seria a solução? Colocar a cordoalha superior, que é o que a gente já está adotando. Então aqui, vamos colocar 2 cordoalhas superiores. Não atende às deformações, né? Então vamos voltar para as 4 cordoalhas superiores. Muito bem. Então as tensões nas fases iniciais estão ok. Após isso, nós vamos fazer as verificações das tensões lá no tempo infinito. Então aqui, verificações para a classe de agressividade 1 e 2,
nós temos as tensões limites. E aqui o diagrama de tensões atuantes. Aqui é o limite de tração, é aqui a linha em vermelho, que é o que nos interessa, né? Vejam que tanto a fibra inferior como a fibra superior está abaixo do limite, então está atendendo. Aqui é a situação considerando a sobrecarga variável 1 como principal, temos a situação 2 considerando a carga variável 2 como principal, mas nós não temos duas cargas variáveis, apenas uma, né? E aqui uma terceira situação para momento mínimo, que é quando as sobrecargas não estão atuando. Aqui teríamos a verificação para a classe de agressividade ambiental 3 e para a classe de agressividade ambiental 4. E aqui, por fim, para situações em que a laje ela está sujeita a ataques de cloretos, né? Então, é feita a verificação aqui no comprimento de regularização, tem que respeitar algumas tensões limites, que não é o nosso caso aqui. Aqui, então, tem a verificação do estado limite último. Então, podemos observar que, para estado limite último, são necessários 6,36 cm², que é o que está aparecendo aqui em cima no resumo. Então, a nossa laje está atendendo estado limite último. De flexão. Aqui a verificação da tensão de cisalhamento na interface entre a capa e a laje. Então, isso foi o que eu comentei anteriormente. Para poder considerar a seção composta, a gente precisa verificar aqui a tensão de cisalhamento atuando aqui na interface de ligação entre a capa e o topo da laje pré-fabricada. Então, essa tensão ela é verificada aqui nesta etapa. Se a nossa tensão atuante for inferior à tensão resistente, a nossa laje vai estar ok, tá? Então, aqui a tensão resistente e aqui a tensão atuante. Se a atuante é menor que a resistente, a gente pode considerar a seção composta. Caso contrário, nós não podemos considerar a seção composta. Então, aqui a planilha já está informando, está ok, podemos considerar a seção composta. Deixamos aqui a seção composta como sendo sim. Aqui, então, temos a verificação no momento de fissuração na seção crítica LX. Então, isso aqui, para que serve? Para a gente definir qual que é o tipo de verificação ao cortante. Nós temos, então, a verificação do cortante, a flexo cortante, e temos a verificação a tração diagonal. Caso, na seção crítica de cisalhamento, o momento de fissuração não for atendido, nós precisamos verificar a tração diagonal. Caso, na seção crítica de cisalhamento, o momento de fissuração ele for atingido, nós precisamos verificar a laje flexo-cortante. Tá? Então, aqui é feita a verificação do momento de fissuração na seção crítica LX. Então, aqui, quanto que é o momento de fissuração? 14.459 kNcm na seção crítica LX. Essa seção crítica ela é a 14 cm de distância em relação à extremidade da laje. E o momento atuante nesse ponto é de 721,6 kN. Então, como o momento atuante é inferior ao resistente, ou ao momento de fissuração, nós temos que verificar a laje considerando a ruptura por tração diagonal. Então, aqui nós não analisaríamos essa flexo cortante e partiríamos aqui para a análise da tração diagonal. A norma de 2011, ela comentava dessas duas possibilidades, mas apresentava o cálculo apenas para flexo cortante. E a atualização da norma de 2022 trouxe para nós o cálculo para a tração diagonal também. Tá? Então, aqui na flexo cortante, a gente pode considerar uma armadura passiva e adicional dentro dos alvéolos. A gente pode informar aqui quantas cordoalhas estão efetivamente atuando, ajudando na nossa
na nossa seção. Por exemplo, a gente calculou a laje aqui com 8 cordoalhas, porém, a laje foi fabricada e constatou-se que dessas 8 cordoalhas, 2 cordoalhas escorregaram e ultrapassaram o limite de escorregamento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar essa laje considerando apenas 6 cordoalhas. Vejam que ao alterar aqui de 8 para 6 cordoalhas, aqui a força resistente ao cisalhamento ela vai reduzir. Com 8 cordoalhas, nós temos as resistências de 132, 156 e 188. Com 6 cordoalhas, passou para 114, 133 e 167. Então, nós temos aqui a verificação da laje sem capa e sem alvéolo preenchido, da laje com capa e sem alvéolo preenchido. Temos a verificação da laje com capa e com alvéolo preenchido. E temos aqui com o alvéolo preenchido antes da liberação de proteção. Né? Então, a gente escolhe aqui a quantidade de alvéolos preenchidos, o FCK de preenchimento do alvéolo e o tipo de agregado. Aqui uma informação importante é que a norma nos traz a possibilidade de preencher no máximo 2 alvéolos, sem a necessidade de fazer ensaios. Né? Se a gente quiser preencher mais, teria que ser feito ensaios que comprovem a eficiência desses alvéolos. E aqui, então, a verificação da resistência por tração diagonal. Para isso, a gente vai precisar fazer fazer o levantamento de mais algumas informações. Então, nós temos que pegar aqui a nossa laje. E desenhar aqui a capa sobre ela. Porém, nós não podemos considerar a largura total da capa. Por quê? Porque a capa tem um FCK de 30 MPa, já a laje está com um FCK de 50 MPa. A gente precisa fazer a redução aqui dessa largura. Como que a gente faz essa redução na largura? A gente precisa pegar o módulo de elasticidade secante da capa, que está aqui na planilha, que é 26.838.4, e temos que dividir esse módulo secante da capa pelo módulo secante da laje pré-fabricada, aos 28 dias. Então, aqui nós temos o módulo secante de 36.628. Então, essa relação de 26.000 dividido por 36.000 vai nos dar 0,7327. Então, nós temos que reduzir aí em 27% a largura da nossa laje. Então, é 125, 0,7327. vezes 0,7327. 91,58. Então, eu vou desenhar aqui uma capa de 91,58 de largura por 5 centímetros de altura. E agora, então, eu vou pegar e unir, transformar isso aqui num elemento único, através do comando join. Vou posicionar aqui a UCS na parte inferior da laje. Vamos transformar essa laje numa região através do comando region e através do comando masprop. Vamos encontrar aqui qual que é
o centro de gravidade em Y, que é 16,1643. Agora eu vou traçar uma linha de 16,1643 e vou separar aqui essa laje. Agora eu vou unir novamente o que sobrou numa poligonal única. Vou posicionar o UCS aqui na parte inferior. Vou usar o comando region e vou usar o comando masprop. Então aqui, o nosso centroide dessa região está a 7,94 centímetros e a área dessa região é 1124,46. Então a gente vai vir aqui na planilha e vamos preencher aqui. A área é 1124,46 e o centro de gravidade é 7,94,11. Isso aqui é para a seção composta. Nós precisamos fazer isso também para a seção pré-fabricada. Então, aonde que a gente vai lançar os dados da seção pré-fabricada? Aqui nas propriedades da laje. Nós vamos lançar aqui na verificações, cisalhamento de seção pré. Precisamos saber a área acima do centroide, a distância do CG à face inferior, a altura de um alvéolo e a altura crítica HPC. Tá? Então aqui, vamos voltar lá para o nosso AutoCAD. Vou pegar a nossa laje. Vamos posicionar o CS aqui na parte inferior dela. Através do comando masprop, vamos ver novamente aqui quanto que é o centro de gravidade. Então está 12,7298. Traçamos uma linha aqui de 12,7298. E agora então a gente vai cortar a laje. Após fazer isso, a gente une todos os pontos através do comando join. Posicionamos a UCS aqui na parte inferior. Transformamos isso aqui numa região através do comando region. E utilizamos o comando masprop para encontrar o centro de gravidade em Y é 8,03 e a área é 773,06. Então aqui a área 773,06. O centroide em relação em Y é 8,0345. Então aqui a altura de um alvéolo é 19 centímetros e a altura crítica HPC. O que é essa altura crítica HPC? Para lajes com alvéolo não circular, a altura crítica HPC corresponde aqui à menor largura do ponto mais baixo da laje, tá? Que aqui é 5,8 centímetros. Então é a altura que corresponde à menor largura, é o ponto mais baixo com menor largura da nossa laje. Tá?
Se fosse uma laje com alvéolo circular, teríamos aqui alvéolos circulares. A altura crítica HPC seria essa altura aqui, exatamente até o eixo do alvéolo, que é onde a gente tem a menor largura, né, da nervura. Seria isso aqui, certo? Então, a altura crítica HPC, 5,8 centímetros. Voltamos aqui para a planilha, 5,8 centímetros. Então, com esses dados, a planilha agora aqui calcula o cortante, a resistência à força cortante, a tração em diagonal. Nós temos aqui um cortante atuante de 100 kN, ou 10 toneladas, total na laje. O cortante aqui, ó, para a laje sem capa e sem alvéolo preenchido de 135 kN, para a laje com capa e sem alvéolo de 149 e para a laje com capa e com alvéolos preenchidos de 211 kN, tá? Então aqui diferentemente da verificação a flexo cortante, a gente pode preencher mais alvéolos. A norma não limita apenas a 2 alvéolos preenchidos. A gente pode preencher aqui apenas 1, podemos preencher 2, 3 ou quantos alvéolos for necessário, tá? Para verificação da tração diagonal. E aqui, por fim, então, está a verificação das deformações, né, onde o divisor do vão para a contraflecha inicial é L sobre 1000, para a contraflecha de montagem L sobre 250, para a flecha sem sobrecarga 350 e para a flecha final L sobre 250. E aqui estão as flechas e contraflechas em cada fase de carregamento e os seus respectivos limites, tá? Se não tiver ok, a planilha vai avisar, né? Por exemplo, aqui se a flecha inicial fosse menos 1,5, já daria não ok. Aqui nós temos uma verificação da torção, né? Para casos de lajes com torção, a gente pode informar aqui um valor de momento torsor. E o que acontece? O momento torsor, ele reduz a resistência ao cisalhamento da nossa laje. Então, a planilha vai fazer a redução aqui da resistência ao cisalhamento em função do momento torsor e calcular a nova resistência da nossa laje. E aqui nós temos, por fim, a verificação de punção, né? Onde a gente pode analisar cargas concentradas aí sobre a nossa laje e verificar se a laje resiste à punção. Então aqui nós temos o valor da carga concentrada, coeficiente de ponderação, a largura dessa carga, a posição da carga em relação à extremidade da laje, né, no sentido do comprimento da laje, e aqui o somatório de nervuras que essa carga está se apoiando em cima, considerando o espraiamento ali da carga a 45 graus. Seria essa figura aqui, né? Nós precisamos então ver sobre a nossa laje, em função da largura aqui da carga, quantas nervuras estão contribuindo para a punção. Daí a planilha vai calcular aqui quanto que é a resistência à punção, tá? E aqui também nós temos uma verificação da laje, do apoio mínimo que a gente tem que ter da laje sobre vigas, né? A norma recomenda que a gente apoie no mínimo metade da altura da laje, ou seja, para uma laje de 30 nós temos que apoiar 15. Porém, é possível apoiar menos que 15 centímetros, desde que a gente faça essa verificação aqui do comprimento de apoio mínimo da nossa laje alveolar, tá? É basicamente isso, a utilização da planilha, então ela é bem completa, faz todas as verificações necessárias. A planilha, então, ela está atualizada conforme a norma de 2022, a norma de lajes alveolares de 2022, e também está atualizada conforme a norma de concreto, a NBR 6118 de 2023. Seria isso, então eu fico por aqui. Qualquer dúvida na utilização, estou à disposição, é só chamar no e-mail ou no WhatsApp. Um grande abraço a todos e até a próxima.